Louvado seja Deus. E assim Deus vai te abençoar. Amados, já vamos ler a palavra de Deus, graças a Deus. Essa semana eu já vinha meditando nesses versículos da palavra do Senhor, louvado seja Deus. E desde o início do culto o Senhor já vem confirmando essa mensagem através dos louvores e através daquilo que o servo de Deus, Diácono Jair, está falando em sua oportunidade. Louvado seja o nome de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro ou seja, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A partir do versículo 13, hein? Carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4, o versículo 13. Se você não tem a Bíblia, procure uma pessoa aí do seu lado para que você possa ler juntamente conosco a palavra de Deus. Hein? A irmã, o irmão que tem Bíblia, observa aí do lado a pessoa que está sem e divida com ela a palavra do Senhor. Se você puder, você se põe em pé. Se você não puder, você permaneça sentado, mas ouça o que o Senhor tem a falar. Todos encontraram, diga amém. Amém. Alguém ainda está procurando, diga eu. Ainda está procurando? Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses, louvado seja o nome do Senhor. Depois de Colossenses. Hein? Lá no Novo Testamento. Ajude a mãe. Depois de Colossenses. Capítulo 4, o versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos encontraram, diz amém? Amém. Eu peço a todos que nesse momento reverenciem a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva. Amém? E é eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. E é lâmpada para os nossos pés. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Vai lá no capítulo 5, por gentileza. Aí mesmo, no capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 8, diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Amém? Presente por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Pode exaltar o nome de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. As palmas podem ser melhores, por glória a Deus. A glória a Jesus, ele merece. A glória a Deus, igreja! Aleluia!
amados em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, venha falar ao seu coração, venha tomar a minha vida, que as palavras que venham sair da minha boca possam ser palavras de edificação e consolo para o seu coração nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mensagem, amados, sobre o arrebatamento da igreja, como o servo de Deus, em sua oportunidade, já estava falando. Uma mensagem que desapareceu dos altares de nossas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem do retorno de Cristo para arrebatar a sua igreja. A mensagem da cruz não se ouve mais. Nos tempos passados, as igrejas, os crentes, viviam a cada dia como se Cristo fosse voltar naquele mesmo dia, ansiosos pelo retorno do Senhor. Mas ao longo dos anos, principalmente nesses últimos anos, no final do século XX e início desse século presente, nós vivemos no meio de uma sociedade que tem a cada dia se afastado de Deus. Nós participamos de uma geração a qual não busca as coisas do céu, mas está inteiramente aflita e ansiosa pelas coisas dessa vida. Louvado seja Deus. A nossa sociedade, a nossa geração, é a geração mais consumista que já houve na face da terra. Os meios de comunicação bombardeiam as nossas mentes para que nós, a cada dia, venhamos ter desejo de possuir, de querer algo que ainda não temos. Assim nós nos ocupamos a cada dia mais com as coisas terrenas e se esquecemos das coisas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, eu digo infelizmente, a igreja do Senhor, ela também tem se deixado levar por essas coisas. Tem se ocupado com as coisas que são vãs e passageiras. E o responsável de tudo isso, e eu digo isso com toda certeza e autoridade do Espírito Santo, somos nós, os ministros do Senhor, os pregadores do Evangelho, que não mais nos preocupamos em trazer aos corações a esperança do arrebatamento. Mas nós queremos trazer mensagens que massageiam o eco daqueles que estão sentados numa cadeira ou no banco da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade que todos nós queremos, é verdade que todos nós sentimos necessidade de ter alguma coisa. Mas o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, observando na igreja de Colossos, ele escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele exorta a igreja
Louvado seja o nome do Senhor, a buscar as coisas que são de cima, não as que são da terra, mas aquelas que são lá de Deus, porque as que são da terra são passageiras, e as que vêm de Deus são eternas. Que Deus, nesta noite, possa colocar dentro do seu coração o desejo de morar no céu. Eu sei que você está passando lutas, tribulações, angústias, mas você não pode desanimar. Muitos crentes têm parado no meio do caminho por coisas pequenas. Talvez porque não conseguiu um carro, porque não conseguiu uma casa própria, não conseguiu um bom emprego, não conseguiu um bom casamento, talvez não conseguiu a prosperidade tão desejada e vão se afastando e vão se esquecendo quem são e vão se esquecendo a sua missão aqui nessa terra e vão se esquecendo para onde vão e desistem e desanimam. Amados, você precisa entender que nós fomos chamados para morar no céu. Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Ele não nos prometeu grandes coisas nessa vida. Não. Porque nem todos possuem riquezas. Nem todos são prósperos. Nem todos alcançam seus objetivos terrenos. Mas todos aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. As duas cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, uma igreja a qual Paulo passou pouco tempo com ele. Se observarmos lá o relato de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, após o apóstolo Paulo passar por Filipos, padecer aquelas perseguições, ser preso, Deus sacudir a prisão com um terremoto, alcançar o carcereiro com a salvação. Paulo deixa a cidade de Filipos e vai para Tessalônica. Ali os judeus invejosos, louvado seja Deus, levantam uma grande perseguição contra Paulo e Silas e o jovem Timóteo que estava com ele. Então Paulo fica pouco tempo com eles. E Paulo sai da cidade, desce para Bereia. Em Bereia, Paulo alcança também algumas almas para Cristo. Mas novamente a perseguição faz com que Paulo deixe Bereia e vai para Atenas. E também para Coríntios. Mas Paulo desejava ardentemente em seu coração saber em que situação estavam os crentes de Tessalônica. Então ele envia Timóteo para saber a situação do povo que estava ali servindo a Deus, que eram novos convertidos. Havia uma preocupação do apóstolo Paulo em saber se eles suportariam as aflições que estavam passando. E Timóteo traz para Paulo o relatório da igreja de Tessalônica. E Paulo se alegra, porque eles permaneciam firmes na fé. Eles estavam constantes, perseverando naquilo que o apóstolo Paulo, em pouco tempo, anunciou a eles. Mas
no meio do povo, havia muitas questões a serem respondidas, dúvidas que eles tiveram. Havia alguns homens que tentavam confundir a mente da igreja de Tessalônica, escrevendo cartas falsificadas como se fossem do próprio apóstolo Paulo. E aquilo confundia a mente da igreja. Então Paulo resolveu escrever a sua carta para a igreja de Tessalônica, dando a eles a resposta das suas questões. Algumas exortações como aquela de que alguns deixaram de trabalhar. Por que deixaram de trabalhar? Pensavam que Cristo estava tão perto de voltar, então nós não precisamos trabalhar. Deixavam de trabalhar e se metiam em negócios alheios. E Satanás enganava aquelas pessoas. E Paulo diz, olha, cada um trabalha com a sua própria mão. Faça o que é bom. Paulo também exortou aquela igreja a ter em grande estima o pastor da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ficou muito pouco tempo ali, mas nesse pouco tempo ele já conseguiu observar alguém que poderia exercer liderança no meio do povo de Deus, e ali deixou alguém liderando a igreja de Tessalônica. E Paulo diz, olha, tenha por grande estima aqueles que presidem no meio de vós. Outra questão que a igreja de Tessalônica estava sem saber, sem resposta, é a respeito daqueles que morreram. Será que aqueles que morreram estão perdidos? Será que se o Senhor voltar, nós, os que estivermos vivos, alcançaremos a salvação, mas aqueles que já morreram não participarão do arrebatamento? Então Paulo escreve essa carta, os versículos da qual nós lemos, no capítulo 4, a partir do versículo 3. Paulo dizendo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se vê que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus nos tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, Paulo dizendo, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, aqueles que já morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que dormem no Senhor, seu ente querido, que dormiu no Senhor. Aquele irmão que estava do nosso lado e partiu, dormiu no Senhor. Aqueles crentes que foram lançados para os leões, lá no Coliseu de Roma. Eles, aqueles que foram queimados na fogueira, também eles. Outros que estão, talvez, os seus restos mortais no fundo do oceano, ou algum lugar distante, todos ressuscitarão primeiro, num corpo glorificado, semelhante ao do Senhor, como o apóstolo João, na sua epístola, disse, ainda não somos o que havemos de ser, mas quando ele vier, seremos semelhantes a ele. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo continua, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre. Não é um pouquinho não, é sempre.
eternamente com o Senhor. Isso pode acontecer agora. Se a trombeta de Deus soar agora, como Paulo fala aos Coríntios, porque a trombeta de Deus vai soar, em um piscar de olhos, seremos transformados e arrebatados nas nuvens para encontrar com o Senhor. E aquilo que é corruptível se transformará em incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se transformará em imortalidade. Esse corpo que padece enfermidade, esse corpo que padece aflições, que derrama lágrimas, que sofre por causa das tribulações desse tempo presente, nunca mais sentirá as aflições, porque a glória que há de ser revelada em nossas vidas será tremenda. Paulo começa a consolar o coração dos crentes de Tessalônica. Ele sabia da necessidade. Será que aqueles que estão mortos serão salvos? Paulo tira essa dúvida. Creu no Senhor, está salvo. Mas havia uma outra questão, que a igreja estava duvidosa, porque devido à perseguição que eles estavam enfrentando naquele tempo, muitos dos crentes acreditavam que Jesus já havia retornado e que eles estavam passando pela grande tribulação. Então Paulo resolve escrever outra carta aos Tessalonicenses, a segunda carta que Paulo escreve, dizendo para eles, no capítulo 2, eu quero que vocês abram a Bíblia, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 1, Paulo diz a eles: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Depois você continua na sua casa lendo o versículo seguinte. Paulo estava dizendo que antes do Senhor voltar, haveria a manifestação do anticristo, ou seja, a terra sendo preparada para receber o homem do pecado. Se seguirmos os versículos adiante, veremos Paulo dizendo que existe um que detém a manifestação do anticristo, e nós sabemos que esse é o Espírito Santo. Mas as coisas que nós observamos nos dias de hoje estão para nos alertar que Jesus está voltando. O anticristo não vai se apresentar enquanto a igreja estiver nessa terra. Não. Mas os seus adeptos, os seus discípulos, já estão trabalhando em prol a manifestação do homem do pecado. Nós temos a apostasia tomando conta do mundo, das igrejas que se dizem evangélicas. Nós vemos até mesmo, segundo relatos de alguns homens de Deus, que até mesmo os satanistas estão sendo infiltrados no meio do povo de Deus, a fim de
trazer o engano para o seu coração. Existem alguns vídeos rodando na internet que chama-se Prepare-se. Eu não quero discutir com vocês a veracidade daqueles assuntos, mas tudo está dizendo que Cristo está voltando. Tudo. E a intenção de Satanás é destruir a fé da igreja. É conseguir levar o quanto possível de pessoas junto com ele. Afastar os crentes. É aí que você precisa tomar cuidado. Porque se você colocar as coisas materiais dessa vida no seu coração, você vai desanimar. A mídia, ela vai continuar te bombardeando para fazer você cada vez mais se afastar das coisas espirituais. Cada vez mais se afastar de Deus. Por isso que Paulo exorta a igreja de Tessalonicenses. Nós que somos do dia, temos que vigiar. Temos que ter por capacete a esperança da salvação. Se nós olharmos a carta que Paulo escreveu aos Efésios, lá no capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo exorta a igreja fiel aos Efésios para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para se revestir das armaduras de Deus, para se revestir com a couraça da justiça, para cingir os lombos com a verdade, porque a verdade é que liberta, a verdade é que santifica, para calçar os pés da preparação do Evangelho, para ter o escudo da fé, a qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno, para ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o capacete da salvação, a esperança do arrebatamento, não pode sair do seu coração. Você é um soldado de Cristo. Nós estamos travando uma guerra. E se você não tiver o capacete da salvação, a esperança da salvação, certamente o inimigo vai apontar para a sua mente e vai conseguir desviar o seu foco do verdadeiro Evangelho, trazendo para você um falso ensinamento, trazendo para dentro do seu coração a apostasia que vai te afastar da esperança da vida eterna. Aleluia! Quem você é? Como homens, somos o pó. Somos pó e para o pó voltaremos. Como igreja, somos a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo, ela se purifica a cada dia para encontrar com o seu noivo. Quando a moça vai casar, ela procura o melhor vestido. Ela procura os melhores enfeites. Porque é o dia dela. E nós somos considerados a noiva de Cristo. Precisamos a cada dia nos lavar pelo poder desta palavra. Fugir da corrupção do mundo. Se afastar daquilo que corrompe a sua fé. Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, as más conversações corrompem os bons costumes.
Amados, Jesus lhe disse que Satanás, ele é ladrão. Ele quer roubar a sua fé. Mas Jesus, ele exorta ele a guardar a fé. Guarda bem o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Satanás pode se transfigurar no anjo de luz, a fim de enganar. Jesus, ele diz, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas quando Satanás lança o seu dardo para enganar o meu irmão, a minha irmã, você levanta o escudo da fé e derrota Satanás, porque a fé ela vence o mundo. Por enquanto, na sua direita, na matéria. Anda tanto escuro de Caralachai. Temos que perseverar. Estamos à véspera do arrebatamento. Somos guerreiros de Cristo. Paulo escreveu a Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Satanás não está com brincadeira. Ele quer te derrubar. Ele quer te derrotar. Ele quer impedir que a igreja chegue ao céu. A palavra arrebatamento no dicionário da língua portuguesa, ela significa arrancado à força. Satanás sabe que muitas vezes você não vai numa entidade religiosa que você sabe que é heresia. Você não vai lá na testemunha de Jeová porque você sabe que eles não acreditam no arrebatamento. Você não vai na mesa branca porque você sabe que Satanás está lá. Mas ele tem infiltrado dentro do meio evangélico pessoas para te persuadir a fugir daquilo que você aprendeu. Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: me maravilho que tão depressa vos desvieis das coisas que eu vos ensinei. Tão depressa! Vocês estavam na primeira fé e de repente alguém já enganou. Houve um evento numa cidade próxima aqui, não quero falar o nome da igreja por questão de ética. No encerramento desse evento, um certo pastor começou a pregar sobre o arrebatamento. E ele disse que o arrebatamento não vai ser num piscar de olhos. Que Jesus daria um tempo para a igreja visitar outros lugares. Está entendendo? Isso é mentira. Jesus disse, Paulo escrevendo disse, que seria um abrir e fechar de olhos. Jesus disse, vigiai, porque não sabe a hora que há de vir o Filho do Homem. Se você estiver dormindo, como as virgens loucas e prudentes estavam, veja bem, ambas estavam dormindo na palavra que Jesus disse, lá no capítulo 25 de Mateus, mas as virgens prudentes tinham em suas lamparinas azeite, e quando elas ouviram a voz do esposo, elas puderam entrar nas bodas do cordeiro, e aquelas que não tinham azeite ficaram desmaiadas. Não vai ter tempo não. Quando a trombeta tocar, quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou. Então desperta-te. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Acorda, pregador. Acorda, obreiro. Jovem, moça. Desperta. Não resta mais tempo. Está na hora de nós se prepararmos para encontrar com o Senhor. Está na hora de nós começarmos
a nos despertar, a fazer a obra de Deus enquanto é dia, como Jesus disse lá no capítulo 9 de João. É necessário que façamos a obra do meu Pai enquanto é dia, porque vem a noite em qual ninguém pode trabalhar. Está na hora de você começar a andar na estrada e levantar aqueles que estão caídos. Não deixar o seu irmão para trás. Lembra-se que somos soldados. Estamos na mesma batalha. Vestimos a mesma farda. Temos o mesmo espírito. Mas é verdade que alguns de nós tropeçamos no caminho. Mas é por isso que a igreja de Jesus tem a unidade do Espírito Santo para estender as mãos para aquele que está caído, para que ele não pereça e não fique para trás. Está na hora de você começar a administrar os dons que Deus lhe deu. Eu louvo a Deus e digo isso com muita humildade, que o Senhor tem me dado versatilidade no meu ministério, porque quando sou impedido de estar na igreja devido ao trabalho, o Senhor tem usado em outros lugares para evangelizar e colocar os meus dons em prática. Louvado seja Deus. Jesus está voltando, irmãos. Aleluia. Pode ser agora. Você está preparado? Você está preparado? Estamos preparados? Os tempos estão mudando. A Bíblia fala que no mundo jaz o maligno e Satanás está com a operação de erro, preparando o campo para a nova era. As leis no Brasil estão mudando. Esses favos de mel que nós pisamos aqui no Brasil vai acabar. Vai acabar. E eu já ouvi o Espírito de Deus tomar não só uma ou duas pessoas, mas várias pessoas, até de outros ministérios, para dizer a mesma coisa. Vai acabar. Virão tempos difíceis. Se você não se revestir, você pode perder. Você pode fracassar. Você precisa se firmar na palavra, construir a sua casa na rocha. Você precisa acreditar que Deus tem cuidado de você e que Ele não vai deixar nada faltar para você. Então não fique ansioso com aquilo que você vai comer, ou beber, ou vestir, porque essas coisas os gentios procuram, disse Jesus. Ele alimenta os pássaros, Ele veste os filhos nos vales. Porventura Ele não vai cuidar da sua noiva, Ele não vai cuidar da sua igreja, Ele não vai cuidar dos seus filhos. Sim, Ele vai cuidar, mas Ele quer que você esteja preparado para subir com Cristo. Canta lá, canta lá, canta lá, canta. Não vos deixe ser enganados. Não vos deixe ser derrotados pelas coisas dessa vida. Esses dias eu estava pregando ali na empresa e falava sobre o arrebatamento. E o Senhor me tomou para falar para aquelas pessoas que estavam ali. Se você pensa que é tão difícil as angústias, as aflições que você passa no dia de hoje, o que será naquele dia se você ficar? O que será? O profeta Jeremias, ele escreveu dizendo que haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve na face da terra, nem haverá depois. Tempo de angústia. Se você está parado, caminhe.
Se você se afastou, retorne. O Pai está de braços abertos para te receber. Se você está pensando em desistir, não desista. Siga em frente. Jesus disse: aquilo que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A nossa oportunidade, o tempo dos gentios é agora. É agora. Salvação pela graça e a fé em Jesus Cristo. Não pelas obras, mas pela fé. Graça quer dizer favor imerecido. Não merecemos, mas Deus está te dando a oportunidade de você ser livre da perdição eterna. Guarde a palavra do Senhor no seu coração, para você não pecar contra o Senhor. Mas se porventura você cometer alguns deslizes na sua caminhada, entenda e não deixa o diabo te derrotar com essas palavras, que você não vai ser perdoado. Entenda que a palavra de Deus disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Temos um advogado. A jornada está se findando. Imagine, os irmãos de Tessalônica já viviam como se Jesus voltasse naquele tempo. Quantos séculos já se passaram? Estamos em 2010. Já vamos entrar no mês 8 de 2010. O fim está próximo. O fim da igreja nessa terra está próximo. Jesus ele disse, como foi nos dias de Noé. Se você observar em Gênesis capítulo 6, você vai ver que a violência estava tomando conta da terra daquela geração, daquela época. E Deus destruiu a geração de Noé com as águas do dilúvio. Jesus disse, como foi nos dias de Ló, a terra, a cidade de Sodoma e Gomorra, estava contaminada, dominada pela homofobia, o homossexualismo. E hoje, o que você vê? A violência, coisas terríveis acontecendo que você não acredita como a pessoa é capaz de fazer aquelas coisas. O que você vê pelas esquinas, na empresa de trabalho, meu Deus do céu! Quantas pessoas que contrariam a natureza de Deus, que é homem, quer ser mulher, e a mulher quer ser homem. E nós, ministros da palavra de Deus, não temos coragem de pregar, com medo de receber processo, com medo de receber perseguição. Como ouvirão se não há quem pregue? Como vão se arrepender se ninguém falar a verdade para eles? Anda lá na cima e anda lá baia. Alguém precisa pagar o preço. Alguém precisa falar a verdade. Senão vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Então, a moça na empresa, ela estava falando muitas coisas assim, palavras tortas. Ela chegou até mim e falou assim, olha, desculpa, tá? Eu tentei não, antes de você não ouvir, você não me xingar. Eu falei assim, não, eu não vou te xingar. Quem sou eu para te xingar? Eu sou teu amigo. Mas eu olhei dentro dos olhos dela e falei, como amigo seu, eu estou te vendo caminhando para o abismo. Estou orando para Deus mudar a sua vida. E Ele vai mudar. E eu não posso deixar de falar a verdade. Você precisa mudar de vida. E ela olhou bem dentro dos meus olhos. Bem dentro dos meus olhos ela olhou. Mas não deixou de ouvir a palavra de Deus e não deixou de ser minha amiga. Continua sendo minha amiga e frequentando os cultos ali dentro da igreja.
Se você falar a verdade, Deus vai ser com você. Fala a verdade. Fala que Jesus está voltando. Guarda a esperança do arrebatamento dentro do seu coração. Não desista, irmão. Não desista, irmã. Não desanime. Guarda essa palavra no seu coração. Jesus dizendo, a igreja de Filadélfia, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação que alivie sobre tudo o mundo. Louvado esteja o nome do Senhor. Precisamos. E você, que não é um rei, não precisa pregar. Pregue. Fale. Você sabe falar para aquela pessoa que Jesus ama ela. Você sabe. Você sabe que Jesus está voltando. Então desperta-te. Desperta-te. Efésios 5:14. Desperta-te tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aqueles que amam a volta do Senhor, digam Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga comigo, Maranata! Mais forte, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Fique de pé, Deus nos abençoe. Guarda a esperança do arrebatamento. Ele está pronto, Jesus está voltando. Aleluia! Tem alguém nessa noite que você está afastado e quer reconciliar com o Senhor? Tem alguém? Vem à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Você está afastado. Volta hoje. Jesus não te chamou para você ser perdido, mas para você ser salvo. Tem alguém, mais alguém? Vem à frente, eu oro por você. Louvado seja Deus. Mais uma. Bate palmas, vai glória, vai glória, vai glória, vai glória, vai glória! Obrigada, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Talvez você está indeciso. Veja a oportunidade que Deus está te dando de estar aqui hoje, ouvir a palavra. Entrega hoje a sua vida para o Senhor. Cita Jesus. Tem alguém que aceitar Jesus? Tem alguém? Você que está desanimado da fé, talvez você tropeçou, e Satanás tem tocado no seu ouvido, dizendo, olha, não tem mais jeito, Deus não vai te perdoar. Para todo pecado, há perdão, exceto a blasfêmia do Espírito Santo. Seja triste. Jesus te perdoou. Você que está fraco da fé, querendo desanimar. Todos nós passamos por isso. Eu passei. Saiu bom da igreja, sabe? Quantas vezes eu pensei em desistir? Quantas vezes eu pensei em parar, mas Deus me fortaleceu? Já vamos há 10 anos que estamos caminhando. Eu estava meditando esse dia, irmão Zé, das pessoas que desceram as águas batizadas no dia 15 de outubro de 2000. Aí cerca de 40 pessoas dentro daquele ônibus. Eu vejo o irmão Zé Cinei, e outros. Alguns que eu conheço que estão afastados. Estão afastados. Que perseverar até o fim, pregação. Volta hoje. É hoje. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações. Entrega sua vida para Jesus, moça. Entrega sua vida para Jesus. Você mesmo de vermelho, já entregou sua vida para Jesus? Já? Já aceitou Jesus? Já batizou? Está se preparando para se batizar? Não? Se prepare. Esse dia? Mas se prepare para se batizar. Não? Fica firme. Olha, você não fez um mau negócio. Entenda uma coisa. Não foi você que escolheu. Foi Deus que te escolheu. Fica firme. Qual que é o nome do Senhor? Os chefes da cristianismo estão retornando hoje para os caminhos do Senhor. Diga comigo assim, Senhor Jesus, nessa noite.
vestes novas. Que o Senhor te dê sandálias novas. Que o Senhor coloque um anel de autoridade nos seus dedos. E nessa noite, diz a palavra de Deus, todos também possam as mesmas palavras. Diz a palavra do Senhor, que a festa no céu. O Senhor nos faz festa, porque o pecador se arrependeu. E a igreja faz festa! Vai glória, vai glória, vai glória! Ele é para cá, eu vou orar por vocês. Vamos orar por eles. Em nome do Senhor. Senhor, meu Deus, Senhor Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aqui está, Senhor Jesus. Aqui está a Cristiane, Senhor. Ajude eles, Pai, a vencer as lutas, as tribulações, Pai. Eu não sei o que fez eles se afastarem, mas hoje eles tomaram a decisão de retornar, Pai. Fortaleça a vida deles, fortaleça a vida dela, que a casa, que a glória dessa última casa seja maior, Senhor. Seja maior, reveste com poder e unção, reveste com poder e unção e usa eles e ajuda eles em tudo que necessita. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fica firme. Amém? Em nome de Jesus. O irmão Miguel, quem vai no autor de vocês. Amém? Aí está a irmã Vera também, que dá auxílio. O pastor Ivaí, ele foi pastor no Caba. Mas todos os dias você vir aqui, ele está pronto para auxiliar vocês em tudo que for preciso, está vendo? Amém. Ele está aí. Mas hoje está confirmando a noite aliança com Deus. Amém? Ele vai dar cada um de vocês e o pastor aí está pronto. Amém? Quem vai ajudar vocês? Amém? Louvado seja Deus. E assim Deus vai te abençoar. Amados, já vamos ler a palavra de Deus, graças a Deus. Essa semana eu já vinha meditando nesses versículos da palavra do Senhor, louvado seja Deus. E desde o início do culto o Senhor já vem confirmando essa mensagem através dos louvores e através daquilo